Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, a todos que nos acompanham, a Escola Bíblica em seu lar, nesta manhã de domingo, uma manhã maravilhosa, um dia esplêndido, porque a Bíblia diz: esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nesse dia. Hoje, 12 de abril de 2020, estamos aqui para levar a você a palavra de Deus, refletir sobre algo tão interessante nesta manhã, cujo tema é a autoridade da Igreja de Cristo. E eu quero, nesta hora, agradecer de antemão a todos que nos acompanham, aos irmãos, aos amigos daqui da cidade de Itambé, na Bahia, como também aos irmãos e amigos de outras cidades do estado da Bahia, do Brasil e até de outros países. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Nós vamos estar orando, nos colocando diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo milagre da vida. Te louvamos, ó Deus, por ter tido o privilégio nesta manhã, no domingo da ressurreição, falar e pregar do teu nome. Obrigado, Jesus, fala conosco, em Cristo Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa lição, a autoridade da Igreja de Cristo. Hoje continuamos agora refletindo sobre o ponto 2, ministérios eclesiásticos. Falamos sobre o embasamento da fé na lição passada, em que nós vimos a confissão de Pedro, e também vimos que esta obra que a igreja realiza tem a confirmação do Espírito Santo. Sem essa confirmação, jamais a igreja seria o que continua sendo nesses últimos dias. Então vamos dar continuidade. Glória a Deus. Queridos, é maravilhoso que Deus nos deu o privilégio, né, de estarmos aqui, né, pela rede mundial de internet e pregando a palavra de Deus. Foi exatamente nesse dia glorioso que algumas mulheres foram até o sepulcro e lá encontraram a tumba vazia e alguns lençóis, conforme a Bíblia diz, que a roupa de Jesus estava dobrada. E ali, em Marcos, nós temos a confirmação que Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele também está vivo. Se ele está vivo, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E hoje estamos aqui, nesta manhã, para falar, né, deste milagre, dessa ressurreição e deste... Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, ele não teria dado dons apostólicos, dons à sua igreja. Então nós só podemos falar desses dons ministeriais, meu pastor. Nós podemos falar desses dons ministeriais. Jesus, como disse Efésios, Gálatas, subiu ao alto e deu os dons aos seus filhos. Se Jesus não tivesse subido à cruz, ele não teria dado os dons aos seus filhos. Como ele subiu à cruz, ele deu dons. Esses dons faz parte da crucificação, do milagre da crucificação, né? É preciso que haja uma fundamentação nisso. Tudo que existe na igreja foi através da cruz. Foi o próprio Deus que iniciou. Nada foi
dado ao homem se do céu não lhe foi dado. Então, tudo iniciou originalmente no céu, do céu para Jesus, de Jesus do céu e para a sua igreja. Aqui no início do nosso ponto, nós assim temos, dizendo, aprendemos na primeira lição desta revista o princípio de que toda e qualquer autoridade é um poder delegado. No caso da Igreja de Cristo, o exercício da autoridade espiritual dá-se por meio dos líderes, aos quais o Senhor delega responsabilidades e obrigações. Então a Igreja delegou esse poder, que por sua vez recebida do Senhor, a homens, a pessoas. E nós vemos a autoridade apostólica. Ela vem como a primeira autoridade, né, delegada pela Igreja aos apóstolos. Então toda a fundamentação de que a Igreja era tão necessária naquela época veio justamente destes homens. Então, diz o texto, dentre os seus discípulos, Jesus selecionou para serem seus apóstolos 12 homens. Posteriormente, Paulo depois se liga a esse colégio apostólico, né? Por desígnio de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que agora tinha sido assunto aos céus e concedeu dons aos homens. E Paulo era um desses homens, né? Que até aos irmãos, aos demais, terem a confirmação do seu testemunho, da sua vida, né? Paulo ficou apenas como um irmão, né, simples, comum, né, como um membro comum de uma das nossas igrejas. Mais tarde, né, com a confirmação do testemunho do apóstolo Paulo, Paulo é integrado a esse grupo apostólico. Então, mas uma coisa não podemos esquecer: Jesus é o doador desta autoridade. Esta autoridade que a Igreja recebe e que delega a homens, ela é emanada do Senhor. Né? Não se pode, né, pensar em outra origem que não seja vinda dele. Né? Esses homens que foram enviados por Jesus para levar essa mensagem ao mundo e também fundar igrejas. A gente sabe que o termo apostólico hoje vem sido, missionário, assim, relegado a uma posição biblicamente expressa, pequena e muitas vezes sem o conhecimento maior, né? Aqueles homens que na verdade plantaram igrejas, né? Hoje me parece que são confundidos por esses que dirigem às vezes megas igrejas, mas sem ter tido, né, um apostolado mesmo, né? Uma igreja mais numérica, mais, né, uma igreja mais assim voltada para interesses outros do que propriamente ao interesse do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu pastor, conforme o senhor está mencionando, a igreja, a gente precisa entender a história da igreja. Então, quando Deus chamou Abraão, ele deu a vocação, o chamado de Abraão,
ele está dentro da missão da igreja. Nós temos a missão de Abraão como o apóstolo, ou seja, o pai da fé. Então, Deus chama primeiro os patriarcas, depois Deus chama os profetas, depois Deus chama os anciões, e depois Deus chama sacerdotes e reis. Este chamamento no Velho Testamento, ele está associado à nação de Israel. Então, ela foi chamada conforme para ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que é a expressão que Deus chamou. Então, quando nós estudamos a história, e aqui o escritor, o autor, né, da revista diz assim: os fundamentos apostólicos se firmou com uma tradição para a continuidade da missão da igreja. A gente só pode entender a igreja pelas tradições judaicas. Então, o cristianismo, ele é a base central do judaísmo. A gente só pode entender o que é a igreja se nós entendermos a origem de quem a fundou. Por isso que nós não podemos colocar outro fundamento, aquele que o apóstolo Paulo diz que já foi posto, a saber, Jesus Cristo. Então, a missão da igreja é a missão do patriarcalismo, é a missão do ancião, é a missão do sacerdócio, é a missão do profeta e é a missão do rei. Então você tem em Abraão o patriarcalismo, você tem em Abraão o sacerdócio do lar, você tem a vida de Abraão como o profeta, o sacerdote e o rei. Você vai ver isso em toda a trajetória da vida de Israel. Entendeu? Então, a igreja era um mistério que estava oculto. O apóstolo Paulo diz em Efésios, né? A igreja é o mistério. Então eles já conheciam esses dons. Quando Cristo manifesta por meio, né, da Virgem Maria, ele nasce, então a Virgem tem o filho, ela concebe a criança, ele é oculto, escondido, depois 30 anos reaparece, chama 12 homens para estar com ele. Aí Jesus dá-se a conhecer o que desde as tradições era ensinado, Jesus transmite aos apóstolos na visão agora de uma igreja. Eu acabei aqui esquecendo, eu ia trazer aqui o livro do pastor Robert Coleman, que fala sobre exatamente isso, a missão da igreja, a missão de Cristo, glória a Deus, aleluia. E é interessante nós vermos esse tríplice ministério de Abraão, né? O profeta, o sacerdote e o rei. E às vezes nós refletimos aqui sobre o papel do pai cristão, verdadeiramente cristão. Sim. Que no seu lar, ele, claro, não seria na expressão literal do que Abraão foi, mas que o pai, dentro do seu lar, ele tem essa tríplice unção.
como profeta, como sacerdote e como rei. Né? Há uma outra que acabei esquecendo, como juiz. E como juiz. Como juiz. É verdade. Né? Como juiz. Então acrescenta-se a essa outra função, esse outro ofício. Né? E então a gente observa o missionário dizendo aqui a importância da tradição. E colocando que o fundamento apostólico para a igreja firmou-se como a tradição para a continuidade da missão da igreja. A igreja só pode ser o que ela é realmente porque ela teve essa fundamentação apostólica. Né? Então, observe que ao apóstolo, né, foi realmente delegado esse poder é claro que depois vem outras ações, mas a gente vê que tudo está desse apostolado. Digamos o caráter doutrinário dessa autoridade apostólica. Aqui na revista nos sugere a principal forma de expressão da autoridade apostólica para a igreja primitiva foi a ministração do evangelho para obediência a Cristo pela fé. Os primeiros cristãos aprenderam a viver de acordo com o sistema doutrinário que Jesus ensinou. Além disso, vemos a imposição das mãos e a defesa da verdade. Então, a igreja começou a ter o seu lastro, né, doutrinário, a sua fundamentação, a sua base, né, doutrinária para o cumprimento da sua missão. Sem isto, nós não temos uma igreja eminentemente bíblica, né? Sim. Sem essa fundamentação doutrinária. Não é uma igreja, pode ser muita coisa, pode ser outras coisas, menos uma igreja bíblica, e muito menos, né, e apostólica. Então, já que o que é uma igreja bíblica? A gente vê que uma igreja bíblica é uma congregação de salvos, né? Diz, né, o texto, de homens e mulheres batizados, obediente aos mandamentos do Senhor. Esta é uma igreja bíblica, tendo vidas santas, né? Vidas santas e irrepreensíveis, e que considera a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Então, tudo que se tentou e tem se tentado acrescentar à fundamentação bíblica, a gente sabe que não vale. Vale para outros grupos, mas para a igreja bíblica não. Glória a Deus. Eu queria voltar agora à autoridade apostólica, como nós estamos. Então, 3 coisas que nós vemos na autoridade apostólica, dentro desse caráter doutrinário. Primeira coisa é que os apóstolos, eles passaram por grande sofrimento. Então, a autoridade apostólica que foi dada por meio de Jesus, quando Jesus diz em Mateus 28, 16 em diante, ele diz: toda autoridade me foi dada. Então, ide, portanto, pregai o evangelho em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ali nós temos a missão da igreja. O apostolado foi transmitido. Então, o divino transmitiu aos apóstolos, Jesus, né? Jesus transmitiu aos apóstolos o caráter da igreja. Então, conforme nós vemos
em Atos dos Apóstolos, o caráter da igreja e dos seus apóstolos estavam baseados nesta missão. Então, a missão da igreja. Então, o apóstolo sempre foi acompanhado por sofrimento, muitos sinais, milagres extraordinários e aflições eternas e o combate às heresias. Então, qual é a fundamentação apostólica? Sabe, meus irmãos, eu quero falar aqui, denunciar, né? Eu faço parte do coro daqueles de centenas de pastores e igrejas que precisa denunciar isso. No Brasil, há mais de 2.000 apóstolos, mais de 2.000 apóstolos, destes quais eles não se característica, ele não se enquadra nesses aspectos. Porque o apostolado ele precisa de quê? Primeiro, ele tem que ver Jesus, o chamamento de Jesus, a autoridade que foi dada sobre ele. Ele precisa pertencer a um colégio, a um grupo de pessoas que o identifica como uma autoridade divina, como aquela autoridade que foi dada a ele, conforme nós estamos estudando. A terceira coisa é que o apóstolo, ele abdicou da riqueza. Ele abdica da riqueza. A quarta, que é a maior de todas, que a gente pode dizer, esse apóstolo, ele recebe de Jesus, ele vê Jesus, ele recebe da igreja, ele se doa para a igreja, ele se doa exclusivamente e passa a viver para a igreja como Cristo se doou à sua igreja. E aí, assim como Cristo se doou para a igreja e para o mundo, levando e foi à cruz do Calvário, ao sofrimento, o ministério apostólico, ele atribuiu, ele chama o sofrimento de Cristo para a vida dele. Então está aí a razão porque do primeiro século, né, do século IV, de quando Cristo nasce, até o ano 30, né, que Cristo, né, começa, até a sua morte, e o último apóstolo, o apóstolo João, que foi para a ilha de Patmos, sofreu, né, quase morreu, ficou 3 anos na ilha de Patmos. Depois disso, ele morreu, né, se essa é a tradição, ele morreu em alguma outra cidade depois, e alguns irmãos tomaram conta. A partir dali, a história apostólica, ela cessou. Não é porque ela cessou, porque Cristo terminou com um colégio apostólico. Não, ela cessou porque os homens não se acharam dignos, como os apóstolos, de ter visto Jesus e ter morrido da mesma forma como eles, né, morreram. Não é isso, meu pastor? Com certeza. E é interessante, abrindo um parênteses aqui para uma reflexão, esses que não têm essas marcas do apostolado, como sobreviverão a esse tempo que estamos vivendo? Homens que não viram o Senhor, homens que não trazem as marcas de um verdadeiro apostolado, como eles vão... eu queria poder saber como nesta hora eles veem esse momento de pandemia que estamos vivendo, as igrejas sem poderem ser abertas, né? E uma população muito grande reclusa em seus lares, em suas casas, né? E como eles ficarão? Porque
uma boa parte não sofreu por Cristo, não traga as marcas, né, que o apóstolo Paulo faz. Sim. Quantas vezes Paulo teve que defender a sua autoridade apostólica, mas primeiro não falando do poder que ele tinha, Exatamente. mas das marcas, né, do seu ministério, né? E não fez aquilo também para emocionar, para ser alvo da solidariedade humana, para ser alvo da bondade dos homens. Não. Paulo muitas vezes, antes de defender a sua autoridade apostólica, ele fala das marcas, dos sofrimentos, né? E não fala de forma como lamento, né, para impressionar ninguém. Ele coloca aquilo como privilégio, sofrer por Cristo, sofrer pela obra. Então é um momento de reflexão, né? Igrejas nada apostólicas terão dificuldade maiores de sobreviverem, já que o apostolado é visto de uma outra maneira. Penso assim, né? Desta forma. Sim. Por exemplo, nós temos no século XX, nós tivemos dois grandes evangelistas. Tivemos muitos pregadores no século XX, mas dois que se destacam mais, né? Primeiro, o Billy Graham. O Billy Graham foi um grande apóstolo, com características apostólicas, mas Billy Graham não fundou a igreja. Ele tinha uma função, um ministério apostólico, mas não fundou nenhuma igreja. Ele foi um evangelista. Um outro pregador também, que da mesma época do Billy Graham, foi o T.L. Osborne. Ele não fundou igreja, contudo ele tinha um ministério de ensino. Tinha os dons ministeriais, os dons apostólicos, né, de curar e ressurreição de mortos, um ministério esplendoroso. Você pode ler os seus livros, né, curar enfermos, expulsar demônios. Você vai ver ali naquele livro milagres extraordinários que Deus, pela mão desse servo que já está com o Senhor, né, fez. Então, a característica do Osborne era o ensino. Ele não fundou igreja, contudo foi um grande mestre na área de ensino, a ponto de enviar mais de 5 mil obreiros para a Índia, África e toda a Europa e Ásia. Então, o ministério apostólico, ele foi dado à igreja, mas não como um título, querido, mas é autoridade. Não é pelo título ou pela função, mas pela autoridade. Aí quando você vê o Billy Graham, que teve um ministério evangelístico, apostólico, e que foi em mais de 80 países pregando o evangelho, e a autoridade, reis, rainhas, governadores, príncipes, autoridades se curvaram diante de Deus por meio que? Por meio da igreja, a função da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? E aí a gente começa vendo aqui os ministérios eclesiásticos, começando depois dos apóstolos, pastores e bispos. Sim. Pastores e bispos. Muitas vezes esses termos confundem, porque na verdade trata de uma só pessoa, né? Porque os líderes na igreja são chamados de pastor, ancião
e bispo. E os termos se referem à mesma pessoa, mas revelam o quê? Responsabilidades diferentes. E qualquer igreja que põe bispo sobre anciãos, ela foge assim do preceito bíblico, né? Então, cada igreja tem seus próprios líderes e governo. Agora, toda autoridade que não provém da igreja local é perigosa. É bom a gente refletir isso. A igreja local tem esta autoridade. A igreja enviou Paulo e Barnabé. E ali eles foram encaminhados para o campo missionário. Assim, mas a função pastoral, ela realmente é, entre tantas outras, esta função de grande importância para o exercício da autoridade da igreja, né? Já que o pastor, ele é alguém que deve ter um chamado divino, né? Deve ser divinamente qualificado e aprovado. Não é alguém qualquer, não é alguém que se arvora do direito de ser, de se autodenominar, não, eu sou pastor. Não, é alguém escolhido por Deus, qualificado biblicamente e ordenado. Assim diz a palavra. E esse pastor deve ser apto para ensinar e também para saber como presidir a igreja. Então, muitas vezes essa divisão, esse conjunto de ministérios eclesiásticos, temos posições não muito bem definidas, dentro da igreja. E aí os problemas são maiores de serem resolvidos. Eu já fui pregar em igrejas, é apenas uma crítica, não é nada de forma preconceituosa, nenhuma igreja, de maneira nenhuma. Em igrejas pequenas, não passa de 50 pessoas, e ter todas essas funções, ter pastores, anciões, presbíteros, bispos e apóstolos. Falei, meu Deus, como é que é o funcionamento desta igreja? Como é o funcionamento desta igreja? Não é? Também não é a questão de ter uma multidão de pessoas, para ter. Não, o que eu quero dizer é qual é a fundamentação que esta igreja tem para se ter tantos ministérios assim dentro da igreja. Então, a gente tem a profeta dentro da igreja, a gente tem o presbítero, tem o ancião, tem isso, tem aquilo, mas eu quero chamar a atenção. Qual é a fundamentação da sua igreja para ter tantos ministérios assim? O que ela faz de tão relevante? Por exemplo, o pastor, como nós estamos estudando aqui, nós temos aqui na igreja o pastor, o ancião, o presbítero, que são função de autoridade da igreja, devem guiar e liderar o rebanho na instrução da palavra de Deus e servir como exemplo de fidelidade para os demais cristãos. Então, como é que aconteceu? Então, na igreja, conforme nós estávamos estudando, nós estamos estudando aqui, então nós temos o patriarcado, nós temos o juiz, nós temos o sacerdote e temos o rei. Então, essas funções foi dada à igreja. Cristo agora inaugura o ministério apostólico e os apóstolos
pegam essas funções que estavam lá no Velho Testamento e traz para a igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro criaram o termo de presbítero. Eram homens que trabalhavam para o governo romano. Eles tinham a função de trabalhar na cidade, e ele só permitia entrar e sair se ele então autorizasse. Paulo e Pedro empregam esse termo ao pastor, ele prega esse termo ao ancião, ele prega esse termo ao aquele que está ali, ao sacerdote. Então, a função do presbítero é a mesma do pastor. Então, nós batistas entendemos que o presbítero, ele é o mesmo pastor, ele é o mesmo ancião e ele é o mesmo pastor. Nós entendemos isso. Então, entendemos que aqui na nossa igreja, na nossa denominação, o termo pastor, ancião, presbítero é a mesma função. Por isso que nós não entendemos em outra. A gente respeita, claro, a gente respeita as denominações que tem o ancião, que tem o presbítero e que tem o pastor. Mas nós entendemos que essas três funções é o mesmo significado, dá a mesma importância. Não é isso, meu pastor? E a gente observa que nas primeiras igrejas, normalmente não tinham assim esta divisão. Tudo estava realmente na figura do pastor, que era também era o ancião, né? Era o presbítero, era o próprio pastor, né? Hoje, com a diversidade, é claro que nós entendemos que uma igreja de uma membresia maior, de um número de pessoas maior, né, requer a necessidade de outros ministérios. Digamos, um pastor que não tem um preparo para trabalhar com os jovens ou os adolescentes. Então tem aquela igreja em que aquele pastor preside, orienta apenas a juventude. Entenda-se. Mas, na maior parte, tudo se resume na figura do pastor. Né? Então, nós temos aqui o ancião, o bispo, que tinha uma função, delegada pelo colégio apostólico, de doutrinar, supervisionar as igrejas. Então, Tiago o justo, né? Aquele que foi um dos primeiros mártires apostólicos, ele foi o bispo, que é chamado justo. A história conta que esse era um grande, tremendo homem de oração. Então ele foi o primeiro bispo, ou seja, o bispo, qual é a função do bispo? É aquele de supervisionar a igreja de forma administrativa, e também, o que ele fazia? Qual era também? Era dar o que? Respaldo à igreja e às doutrinas bíblicas. Então, a função do bispo é exatamente essa, é dar respaldo, é como se fosse o ministério público ou o Supremo Tribunal, né, que dá respaldo à Constituição. Então, não existe, nem o presidente, o parlamento, né, os parlamentares não pode fazer nada se a Constituição não reger a autoridade que lhe foi dada. É exatamente a função do bispo, é dar autoridade
é ser responsável por aquela comunidade e seu corpo de doutrina. Por isso que o Brasil está nessa confusão. Ministeriais, o Brasil é um país onde tem mais confusões ministeriais por causa desta confusão teológica, meu pastor. Porque o bispo aí seria uma parte mais de coordenação. Exatamente. Né? De um grupo de pastores. Mas a gente vê que, na maior parte, é mais uma questão de hierarquia, de ir galgando posições, ainda mais em trabalhos maiores, igrejas maiores, né? Simplesmente você começa como pastor, né? E aí vai subindo, né? A hierarquia ela é muito grande, depende do tamanho da igreja, e a pessoa vai subindo, mas por atingirem metas, né? Metas, e muitas vezes metas eminentemente humanas, né? Metas, infelizmente, até financeiras, até do poder de arrecadação, e eles vão, não, você não vai ser mais pastor, pastor é a função mais simples aqui, né? Agora você vai ser bispo, você vai coordenar um grupo, né? E você vai receber as benesses do seu cargo, né? Os favores aí, e assim por diante. Em outra denominação, nós temos a função como também como aqueles que começam na portaria. Então você inicia como um porteiro, depois como um cooperador, depois como um obreiro, depois como um diácono, depois como um presbítero, evangelista, pastor. Meu Deus, isso não tem na igreja, não tem. Faz parte da doutrina, da doutrina apostólica. Você não inicia como, não, é o chamado. A igreja precisa ver o chamado, sabe? Todas as críticas que nós estamos fazendo é à luz da palavra de Deus, querido. Nós respeitamos todas as denominações, respeitamos ela, mas a gente precisa colocar aqui. Então, eu não fui chamado para ser, primeiro, como uma função, ou o pastor achar que eu tenho um dom, e eu ficar primeiro na porta, sendo que a minha função não é estar na porta, não tem a ver com isso, tem a ver com a minha característica, tem a ver com o meu serviço, tem a ver com as funções ministeriais que Deus me deu e que a igreja reconhece esta função. Por isso que nós estamos lidando com essas coisas aqui. E tanta gente que se decepcionou, que passou ao longo da sua vida, né, dentro da igreja, sem ser pastor, como chamado de pastor, mas passou por tantas coisas para chegar a ser pastor, que ele aos 60 anos agora que é pastor, sendo que Deus o chamou quando jovem. Eu sei que existe o tempo, o preparo. Quando Deus me chamou, eu tinha 15 anos de idade, quando Deus me chamou para o ministério. Então, vou me tornar, né, em breve um pastor, mas não por causa do tempo, mas por causa do amadurecimento. Então você amadurece, você desenvolve, você desempenha, você serve a igreja, você faz um curso teológico. Só assim, é por isso que você vai ser consagrado a pastor? Não, não é por causa disso, né? Não é por causa destas coisas, mas por causa do chamado, em primeiro lugar, do chamado e a identificação com o ministério, meu pastor. A identificação, nós estamos estudando exatamente isso. É por isso que muitos ainda estão decepcionados com lideranças,
com igrejas, com pastores, por causa destas coisas, dessas hierarquias que não tem na Bíblia. E às vezes muitas pessoas têm se frustrado, porque com um pequeno aborrecimento com a liderança maior, então a pessoa é barrado no seu, entre aspas, crescimento, né, na hierarquia, e diz, olha, quando estava perto, só faltava para ser pastor. Aí houve isto e houve aquilo outro. E aí não pude, porque fulano, presidente da igreja, né, não simpatizou comigo, e assim, né? Então esta questão hierarquizada, né, hierárquica, desse modo aí, não tem uma fundamentação bíblica, né? Hoje, homens de Deus que se abdicaram ou têm se abdicando da sua função pastoral para se tornarem coaches. E agora, o que os coaches dirão? Nessa situação que estamos vivendo. Qual é a mensagem dos coaches? Para sobreviver a esses tempos de pandemia e de recursos escassos e de escassez em tantos sentidos, escassez de gente, né? Escassez do glamour, né? Dos aplausos. E agora, que mensagem? Continuarão com aquela mensagem positiva? Com aquela linguagem mercadológica? Continuarão? E agora? Como se enriquecer em 20 dias? Né? E agora? Então é preciso que nós, nesta manhã, que estamos refletindo, sem emitir opiniões e nem criticar ninguém, estamos falando daquilo que é bíblico, que está na palavra, né? Que nossos pastores e bispos exerçam os seus ministérios conforme a palavra realmente mandam. Louvado seja Deus, com piedade, né? Pelo conhecimento, né? Não visando a sua própria glória, não com sorte da ganância, não, mas pastoreando o rebanho do Senhor com simplicidade, com humildade, com mansidão. Marido de só uma mulher. Né? Exato. Então, que governe bem sua casa, né? Que tenha os seus filhos debaixo dessa autoridade. Não temos lares perfeitos, eu sei que um líder também tem suas dificuldades, quem não as tem? Todos. Mas que sejamos, na verdade, padrão dos fiéis, né? O jovem pastor Timóteo, na sua tenra idade, já era aconselhado pelo apóstolo Paulo, já ancião, um homem, né, que se gastou no ministério, aconselhava a Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, mas torna-te padrão dos fiéis, Timóteo, na palavra, na fé, no procedimento e no amor, né? Então, assim
aos nossos pastores e líderes nesta manhã, Sim. dirigimos as palavras que o apóstolo Paulo dirigiu a Timóteo, seja na mocidade, seja já numa idade avançada, você que exerce o ministério do Senhor, né, que nós saibamos conduzir-nos em santidade, porque para uma hora como esta, Deus precisa de homens e de mulheres que sejam referenciais, parte da solução, sinalizadores de Deus num tempo de escassez, num tempo, né, de dificuldade como esse que nós estamos vivendo. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero ler aqui com os irmãos, em Efésios, nós já estamos próximo do nosso término, né, dessa lição.